Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ariane Soares. Esse é o segundo vídeo da série de vídeos onde nós estamos tratando sobre a martiologia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lei de Adão ou a lei adâmica. O que consiste essa lei? No vídeo passado nós falamos sobre a queda do homem e nesse vídeo nós vamos falar sobre a lei de Adão ou a lei adâmica. Vamos lá! A principal pena para a desobediência de Adão foi a morte. Sim, antes do pecado, antes da desobediência, antes de Adão e Eva provarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles eram eternos. A partir da desobediência, o pecado trouxe fim aos dias do homem. E eu não estou falando só da morte física, que é o desgaste do corpo humano, mas estou falando de morte espiritual e a possibilidade de morte eterna. A partir da desobediência de Adão, passamos a enfrentar a pena de 3 mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Se a morte física é o desgaste do corpo, a morte espiritual é o afastamento de Deus e a morte eterna é aquela morte para a qual não há solução. A morte física é a morte básica, vamos dizer assim, é a morte do corpo. É quando nós desfalecemos ou quando o nosso corpo para de funcionar, nosso cérebro para de funcionar, nosso coração para de bater. Essa é a morte física, quando o nosso corpo para de funcionar. Na morte espiritual, como diz o ditado, o buraco é mais embaixo. Na morte espiritual é quando o homem se distancia de Deus. Porém, contudo, graças ao bom Deus, a morte espiritual tem solução. Ela tem solução a partir do momento em que você reconhece que precisa de Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. A partir do momento que você começa a conversar com Deus sobre sua vida, sobre seus sentimentos, sobre seu relacionamento, a partir do momento em que você passa a ter um relacionamento com Deus, você volta à vida espiritual. A morte espiritual é anulada e você volta a ter uma vida espiritual, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de diálogo com Deus, uma vida de conversa com Deus, uma vida onde você se importa com aquilo que Deus tem para você e você se importa com as suas atitudes baseado no que é a vontade de Deus para sua vida. Vou abrir um parêntese aqui, não se preocupem, mais à frente nós vamos chegar no assunto da doutrina da salvação. Primeiro vamos continuar falando da ciência que estuda o pecado, a martiologia, beleza? Quando o homem sente a necessidade de salvação, quem faz essa conexão entre o homem e Deus é o Espírito Santo. É por isso que somos vivificados pelo Espírito e é por isso que a morte espiritual perde o seu poder, porque você volta a ter um relacionamento com Deus. João 5,34 diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa morte e essa vida são espirituais. Você passa da morte espiritual para a vida espiritual. Romanos 8,6 também diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando você se inclina para o Espírito, quando você se inclina para Deus, você tem a vida espiritual de volta com o seu relacionamento com Deus. E o que é que nós temos a ver com o fato de Adão ter desobedecido? Por que que a humanidade inteira padece pelo erro de um homem só? Por quê? Porque a lei de Deus, a lei que Deus estabeleceu, ela não foi uma lei feita para Adão, para a pessoa de Adão, mas ela foi feita para toda a descendência de Adão. Gênesis 1:28 diz:
Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se mova sobre a terra. Ou seja, a lei de Deus não sobreveio somente sobre a pessoa de Adão, mas a lei de Deus sobreveio sobre toda a descendência de Adão. Nós somos descendência de Adão, estamos enquadrados na lei de Deus, tanto na obediência quanto na desobediência. É por isso que todos nós padecemos, porque a lei de Deus não foi para a pessoa de Adão. A lei de Deus foi para Adão e para a sua descendência. Toda a descendência de Adão participa tanto da bênção quanto da maldição. É por isso que todos nós padecemos desse pecado, é por isso que todos nós sofremos essa consequência. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o pecado original e suas consequências e finalizaremos esse estudo básico, esse conceito básico de amartiologia. No entanto, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com o seu grupo de estudos. Estudem a amartiologia, estudem a ciência que estuda o pecado, porque isso é de extrema importância para que a gente tenha conhecimento, para que a gente adquira conhecimento. Lembrando também aos meus queridos ouvintes que essa série de vídeos trata de teologia básica simplificada. Todo o conteúdo que é trazido para cá, eu trato ele, eu trabalho ele, eu crio ele com muito carinho, eu simplifico o conteúdo da melhor maneira que eu posso dentro das Escrituras Sagradas para que você possa compreender com simplicidade a essência do que é ensinado nas Escrituras. Se você já tem um conhecimento amplo, um conhecimento aprofundado, um conhecimento científico sobre esse assunto, eu peço para que você me ajude compartilhando esse vídeo para as pessoas que estão começando, para os novos convertidos, para as pessoas que estão começando a dar os seus primeiros passos, para as pessoas que estão engatinhando no conhecimento teológico, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!